Gênesis, capítulo 37. Versículos 18 ao 20. Nós vamos fazer essa leitura. Mas, logo após, eu quero fazer uma oração pela nossa irmã Assunção, mãe de irmã Andréia, que vai fazer um procedimento cirúrgico também essa semana. Gênesis capítulo 37, versículos 18 ao 20, a palavra diz assim: E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis, aí vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas. E diremos: uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Pode sentar-se, por favor, mas mesmo assentados, eu quero que você ore comigo, em o nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós queremos colocar a nossa irmã Assunção diante de Ti. Pai querido, da mesma forma que pedimos que o Senhor pudesse abençoar o procedimento cirúrgico de nossa irmã Shirley, nós também pedimos pela nossa irmã Assunção, ó Pai, que o Senhor envie os Teus anjos para ali estarem com ela, Pai querido, e que o Teu Santo Espírito conduza, Senhor, toda aquela equipe que vai, Senhor, realizar aquela cirurgia, em o nome de Jesus, e que tudo seja para a Tua honra e glória, em o nome de Jesus. Amém? Amados, por que não falar de quem eu sou xará? José, porque eu também me chamo José. E o mais interessante é que quando eu era guri, eu detestava quem me chamasse de José, porque quem nasceu no Nordeste sabe que todo Francisco ele se torna, e todo José se torna, e eu não queria ser chamado de Zé. E eu dizia: não me chamem de José de maneira alguma. Mas existem duas pessoas no mundo que só se referem a mim por nome de José. E uma delas, quando me chama pelo primeiro nome, Ayrton, eu sei que algo de errado eu fiz. Então eu já pergunto logo: o que eu fiz? Por favor, me perdoe. E ela disse: não, fala muito sério. Mas amados, José, quem é José do Egito para nós? Porque José, ele, se fosse nos dias de hoje, diríamos que ele estava crescendo em uma família de um grande agricultor e pecuarista, de um homem com muitas posses e com muitos filhos também. Mas José, ele era filho de uma promessa de Deus para a mulher que Jacó batalhou e lutou para tê-la como esposa. E quantos Josés vivem nos dia a dia, vivendo entre o seu posicionamento dentro das famílias, vivendo entre sonho e realidade. E qual era a expectativa que José tinha para a realização dos seus sonhos? Porque nos dias de hoje, quando nós notamos as famílias e conhecemos os adolescentes, os jovens, nós costumamos dizer que os adolescentes e jovens, eles vivem uma expectativa fora da sua realidade. E José, ele tinha expectativas, porque Deus falava a ele através de sonhos, e Deus também tinha dado a ele promessas de vida, e ele estava construindo a sua expectativa de vida. O que nós podemos também absorver com a vida deste menino, que era o 10º
primeiro filho de Jacó. O filho que ele esperou tanto, pensando ele que seria o primeiro, e veio apenas ser o 11º filho. O que esperar deste jovem chamado José, aonde ele nasceu através de uma promessa dada a Deus para sua mãe e seu pai, e ele era o próprio milagre na vida dos seus pais. Como essa criança, ela foi ali convivendo com seus irmãos, sendo ele, na época, o mais novo, mas sendo aquele filho que Jacó tanto esperou. José, ele tinha expectativas, mas vivia uma outra realidade. E como nós estamos vivendo hoje, se nós nos colocássemos na posição de José, como é que é a tua expectativa de vida? E como é que é a tua realidade de vida nos dias de hoje? Porque eu conheço pessoas que já foram muito ricas e hoje elas vivem uma expectativa fora de sua realidade. Elas vivem uma vida no meio de pessoas pobres materialmente, como eu sou pobre materialmente, e elas vivem como se ainda tivessem muitas posses. Nos olham assim, né? Como nós estamos nos portando diante de nossa caminhada. Porque José, ele começou a crescer ali no meio dos seus irmãos, e mesmo com o seu nome tendo significado, e o seu pai Jacó o tomando como seu preferido, por ser um milagre na vida de sua mãe, ele também começou a construir a sua expectativa de ter uma vida futura, e a sua vida começou a mudar, no dia que o seu pai trouxe a ele uma túnica diferente. E aí eu não vou entrar nos aspectos teológicos, porque eu me vejo hoje, quando vamos dar aula de teologia para os novos obreiros, eles querendo fazer conjecturas e levantando ali polêmicas, se a túnica ela tinha várias cores de verdade ou não, ou se ela era longa ou não, mas a túnica de José era totalmente diferente da túnica de seus irmãos. Por que era diferente? Seus irmãos usavam túnicas com mangas curtas, porque eles eram homens dados ao trabalho braçal. Também as túnicas de seus irmãos iam apenas até o joelho, porque eles eram homens do campo. E quando seu pai Jacó trouxe aquela túnica diferente para José, ali o seu pai estava selando a sua vida. E aquela túnica passou a simbolizar para José uma túnica de autoridade, porque era uma túnica com mangas longas e ele descia até o calcanhar. E Jacó colocou ainda o seu filho mais novo como supervisor dos seus negócios. Sabe o que é interessante? É que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e este capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ver que Jacó chama José e diz assim: olha, vai ver aonde os teus irmãos estão, o que os teus irmãos estão fazendo, aonde eles estão arrebanhando ali as ovelhas. E a Bíblia diz que José saiu à procura de seus irmãos. E nós, cristãos nos dias atuais, servindo a Deus na faculdade, no colégio, no meio do nosso trabalho, no meio de nossa família, escolhidos por Deus para podermos sermos mordomos e administradores daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Mas nós precisamos também fazer o que José fez.
E quando nós lemos que José, ele caminhou ali durante um período em busca dos seus irmãos e não os encontrou, nós podemos até pensar, não, ele deu uma caminhada, ele saiu daqui da igreja e foi até a esquina, não, ele saiu da igreja e foi até o setor de chácaras ali, não, José, ele caminhou cerca de 80 quilômetros atrás dos seus irmãos, era a distância. E aí, caminhando naquele deserto, procurando o caminho que pudesse levar aos seus irmãos, ele encontra com um homem no meio do deserto, e ele pergunta para aquele homem se este homem não tinha visto os seus irmãos, e aquele homem dá referência, e José ainda tem que caminhar mais 17 quilômetros até Dotã, aonde os seus irmãos estavam. E Dotã, amados, Dotã, amadas, era uma cidade de passagem que estava no caminho que levava ao Egito. Dotã também é conhecida como o caminho das águas, porque tinham muitas fontes de água naquele caminho e era procurado ali pelos criadores de camelos, de ovelhas e de gado. E José, ele avista seus irmãos, mas os seus irmãos o avistam antes, e os seus irmãos maquinam em seu coração, porque os seus irmãos não o odiavam somente pelos sonhos, mas o odiavam porque José já tinha indícios que era o preferido de seu pai para assumir o comando da família, se nós fôssemos falar assim abertamente. É mais ou menos o Ayrton, o filho mais novo, nascido do seu Marco Aurélio e da dona Angélica, e tendo o meu irmão mais velho, podendo comandar ali a empresa que meu pai tinha. Ele disse, não, eu não vou deixar de maneira alguma o Jones comandar, eu vou passar para o Ayrton comandar. O Ayrton, ele não é do serviço braçal, e olha que eu não era mesmo, viu, pastor Fernando? Pensa num caba que sofria para cavar cova quando meu avô me levava para a roça. Oh, Jesus amado. Ainda apanhava ainda, porque cavava errado, gente. Só Deus na causa. Mas aprendi, com muito custo, aprendi a cavar cova. Vinha cavando, meus outros primos vinham, ó, jogando a semente, e os outros vinham já enterrando ali, ó. Oh, Jesus amado. Pensa num tempo de aprendizado. Mas a palavra diz que os irmãos dele o avistaram e maquinaram em seu coração matá-lo. Talvez a expectativa de José, quando passou todos aqueles dias procurando seus irmãos, era de, quando eu encontrar os meus irmãos, talvez eles estão em algum lugar, nós vamos matar ali um cordeiro, e nós vamos comer entre nós, e nós vamos compartilhar as nossas experiências, e os meus irmãos vão compartilhar as experiências dele comigo, e eu vou voltar e prestar o relatório que o meu pai tanto quer. Talvez essa era a expectativa de José. Mas a realidade é que os seus irmãos o pegaram, esbofetearam e tentaram matá-lo. E graças a Deus, Deus usou o irmão mais velho de José, chamado Rúben, que não concordou em tirar a vida de José. Ele não concordou porque, como mais velho, e mesmo não tendo mais a autoridade de primogenitura, porque Rubens tinha cometido um pecado com uma das concubinas de seu pai, mesmo sendo mais velho, ele não permitiu que os demais irmãos tirassem a vida de José. E a realidade de José agora, naquele momento, era estar dentro de uma cisterna, dentro de um poço. O interessante é que quando eu quero imaginar José dentro de uma cisterna, dentro de um poço, eu fico imaginando quando nós éramos crianças, nós
cavávamos cisternas, porque os terrenos da roça, eles eram muito inclinados, e quando vinha a chuva, a chuva quebrava toda a plantação. Então nós cavávamos cisternas e cavávamos ali os regos, para que a água caísse dentro da cisterna e não quebrasse e não destruísse a plantação. E aí eu fico imaginando, eu era criança e uma vez me jogaram também dentro de uma cisterna e me deram o que nós chamávamos lá na região banho de shampoo. Banho de shampoo era que os meninos jogavam a gente dentro da cisterna e começavam a jogar areia como se estivesse enterrando a gente vivo. E o cabelo ficava, cheio de terra, os olhos cheios de terra. E a gente ficava desesperado ali dentro daquela cisterna, esperando que os mais velhos nos resgatassem dali de dentro. E ali, José estava vivendo uma realidade e temendo por sua vida. Temendo agora que os seus irmãos, eles não queriam apenas machucá-lo, mas eles queriam tirar a sua vida, tirar o direito da promessa de Deus para com ele, tirar ali os sonhos que Deus tinha dado a ele e precisava se cumprir na vida de José. E os seus irmãos estavam fazendo de tudo para arrancar os sonhos e as expectativas reais de José. Agora, olhe para você. Quantos de nós sonhamos? E quantos de nós tivemos expectativas? E essas expectativas não foram correspondidas. Quantos de nós imaginamos realizações e sonhamos diante de Deus e não conseguimos essas realizações porque encontramos pessoas que estiveram ao nosso lado e que se invejaram contra nós e atentaram contra nós para roubar a nossa fé. O interessante é que lá em Judas, Judas no seu único capítulo, versículo, se não me engano, 23, se não me engane, se eu estiver errado, depois você vai encontrar, diz que existem pessoas que são roubadoras de fé, elas roubam a fé dos demais, e Judas está pedindo aos irmãos que tomem cuidado com essas pessoas que roubam a fé. Você imagina nós, no dia de hoje, crescendo, nesse século 21, cheio de informação, nesse século 21 que nós não conseguimos até mesmo distinguir igrejas falsas de igrejas verdadeiras, e você com expectativas de sonhos realizados, e as pessoas roubando os teus sonhos, tentando matar você para que eles não sejam realizados. Era isso que José estava vivendo. Era isso que ele estava passando com os seus irmãos. Ele estava vivendo um conflito terrível, um conflito onde os seus irmãos achavam que o simples fato de tirar a sua vida ia fazer com que o seu pai olhasse melhor para eles. E quantos de nós estamos servindo a Deus e nos apresentamos diante de Deus e pedimos a Deus que realize o que sonhamos? E quantos desses sonhos não foram realizados? E nós continuamos vivendo a nossa realidade dentro da expectativa de que o sonho seja realizado. Eu conheço homens e conheço mulheres que estão tão presos dentro da sua realidade real, que estão fazendo tratamentos psicológicos e estão internados ali no São Vicente de Paulo. Pessoas que abrem a boca e dizem que não vão servir mais a Deus porque Deus não cumpriu para com elas a realização dos seus sonhos.
Mas eu quero que você anote aí no seu coração. Deus nos dá sonhos, sim ou não? Sim ou não? Nos dá, não dá? Deus nos derrama promessas sobre nós, sim ou não? Mas Ele revela como é que vai ser o processo para que esses sonhos e essas promessas se realizem. E tem muita gente que não quer pagar o preço dessa caminhada. Ah, eu quero ser um grande médico. Uma guria congregou conosco há muitos anos atrás. A mãe dela, professora da fundação. O pai dela, bombeiro. Os pais se separaram. E o pai era muito violento. E ela chegou para congregar conosco e ela dizia assim: pastor, o meu sonho, né, e Deus já falou comigo quando eu era menorzinha, que Ele iria me fazer uma médica um dia. Eu disse para ela: é o seu sonho, é promessa de Deus, sim. Então lute por isso. Só que o interessante, pastor Filemon, que ela, quando foi dançar com as meninas pela primeira vez, ela meio que saiu, né, Preta, derrubando os ornamentos que estavam sobre o altar. E eu lembrei da conversa que eu tinha tido com ela dias antes, ela dizendo que queria ser médica. Eu disse assim: Senhor, você vai ter que mudar mesmo essa irmã, porque ela é médica, do jeito que ela é aí, expansiva, o primeiro cliente, no primeiro corte, é capaz dela mandar a ir para o céu com o Senhor. Mas ela dizia: pastor, eu quero, eu vou ser. Mas a mãe não queria. A mãe queria que ela fosse advogada. A mãe, além de professora, tinha um escritório de advocacia, e ela relutou, e ela fez ali vestibular, e ela estudou, e não passou no primeiro vestibular para medicina. E aí a mãe: você vai ter que estudar direito, porque você tem que trabalhar conosco no escritório, o teu namorado e futuro marido também, ele é advogado, vocês dois vão construir uma carreira juntos, você tem que estudar isso. E ela: pastor, eu quero ser médica. E depois ela tentar novamente para medicina na UNB, ela conseguiu passar. Ela é grandona assim, tá? Linda, linda doutora. Só que ela é médica cirurgiã vascular. Olha como é que Deus transforma a pessoa. Imagina. E ela começou fazendo cirurgia aqui, ó. Depois ela foi para... quando encontrei com ela e com o esposo dela, o André, eu disse assim: como é que você adquiriu essa habilidade? Ela falou: pastor, eu não sei, eu só sei que quando eu estava estudando, que quando começamos os nossos estágios, eu dizia assim: Deus, o Senhor me guia, guia minha mão, guia todos os meus procedimentos, porque tudo que eu fizer na medicina é para que teu nome seja glorificado. Mas foi fácil a caminhada dela? Não foi. O processo dela não foi fácil, mas o sonho dela se realizou. O sonho que Deus tinha dado a ela se realizou, e ela agora tem feito muitas benfeitorias para diversas pessoas através daquilo que Deus proporcionou a ela. E com José também não era diferente. O texto que nós lemos, nós vamos notar que os seus irmãos estavam cheios de ódio. E amados, não se engane, você está vivendo no século 21, aonde o homem, o ser humano, ele é totalmente narcisista. O ser humano, ele não ama ninguém além de si mesmo, a não ser que ele tenha um encontro real com Cristo e seja transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então ninguém aí fora vai te dar força, ninguém aí fora vai te estimular,
mas você precisa compreender o processo da tua caminhada, o processo para que você possa realizar o teu sonho. Ah, pastor, o meu sonho é ter uma casa. Eu nunca tive uma casa na vida, eu só vivo morando de aluguel. Meu amado, minha amada, quando você orar, o Senhor diga: Deus, me revela como vai ser o processo, como vai ser a caminhada, mas Senhor, me transforma e me fortalece para que eu possa realizar e o teu nome seja glorificado. Mas não queremos. Nós temos sonhos e Deus nos dá sonhos e Deus nos dá promessas, mas nós não queremos pagar o preço do processo. E qual foi o preço do processo para José? Seus irmãos passaram a odiá-lo, porque ele foi escolhido pelo seu pai. Seus irmãos começaram a maquinar contra a sua vida, porque Deus falava com ele. Ele foi ameaçado, quase morto pelos seus irmãos e depois vendido como escravos. E ele foi para uma terra diferente. Só que nós sabemos que tudo isso estava dentro do plano de Deus. E quantos de nós estamos servindo ao Senhor, pedindo a Deus que realize os sonhos em nossas vidas, não entendemos o processo e abandonamos a caminhada e deixamos de cumprir aqueles sonhos. O meu sonho como cristão, eu me converti em 1990, já faz alguns anos. E quando eu comecei a compreender que Deus poderia transformar a nossa vida, eu comecei a pedir para Deus para ter uma família diferente da família que eu estava crescendo. Eu estava crescendo numa família totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. E eu dizia para Deus: Deus, eu quero ter uma família diferente. Eu quero, Senhor, acompanhar o crescimento dos meus filhos, que eles me respeitem como pai, mas que eles também confiem em compartilhar suas experiências de vida, para que eu possa aconselhá-los até quando eles tiverem idade suficiente para caminhar sozinhos. E eu orava a Deus, pedindo a Deus isso, e Deus nos concedeu essa graça. Já quase 30 anos juntos, né, Preta? O ano que vem, pastor Filemão vai celebrar nosso casamento de 30 anos. Dessa vez não escapa, né? Dessa vez vai sair, em nome de Jesus. Eu não vou contar aqui para vocês porque eu estou falando isso não, mas é porque a gente não tinha muito recurso. Então eu dizia assim, a cada 5 anos, quando fizer 5 anos a gente casa, nega, na igreja. Porque para casar na igreja tem que convidar todos que nós amamos, os irmãos, os parentes. Aí não, nega, com 10 anos a gente casa, não tinha recurso. Nega, com 15 anos a gente casa, aí a gente não tinha recurso. Aí eu disse assim, José, para de prometer, né? E a gente, o ano que vem, eu e ela vamos fazer 30 anos de casado. E o mais interessante é que quando eu retorno para visitar parentes no Nordeste, os amigos de infância dizem assim, ô Ayrton, você ainda está casado? Aí eu falo, pela graça de Deus, com a mesma mulher? Eu falo, sim, com a mesma mulher. Rapaz, eu não acredito não, porque eu já estou aqui no terceiro casamento. E eu digo assim, pois eu, amados, quando me converti ao Senhor, comecei a pedir a Deus que me desse graça. E olha, que às vezes a gente, né, tem umas conversas sérias lá, mas quando eu estava com a cabeça muito quente, e aí é um parêntese para os casais, que eu chegava com a cabeça muito quente, que ela estava também com a cabeça bem quente, eu tomava meu banho,
pegava minha bolazinha de basquetebol, 11 horas da noite, às 23 horas, ia para uma quadra lá e ficava arremessando. Sozinho na quadra. Até o sangue ficar tranquilo, esfriar. Aí quando eu chegava em casa, dizia, e aí, já dá para a gente conversar? Ela, dá para conversar. E a gente se acertava ali. Nunca deixava para o dia anterior. Mas procurando ter um casamento diferente do que os meus pais tiveram. O processo para mim não foi fácil. Assim como o processo para José também não estava sendo fácil. Mas sabe o que é interessante, Osmar? É que duas palavras hebraicas seguem a trajetória da vida de José. E um terço do livro de Gênesis, se você não sabe, um terço do livro de Gênesis se refere à vida de José e tudo que Deus fez na vida dele. Um terço. Falei, então esse cabra, ele foi o cabra, porque um personagem tem um terço de um livro todo, é porque ele realmente tinha que aparecer para que nós pudéssemos aplicar nas nossas vidas hoje. E não foi fácil. José agora estava no Egito, escravo de Potifar. E aí depois aos teólogos, se quiserem a gente discutir se era Potifar ou Potífera, eu te provo que Potifar, ele não era eunuco de maneira alguma, como alguns teólogos modernos têm dito aí. Tá? Alguns teólogos modernos tentando puxar para o lado do progressismo e justificar algumas práticas que a Bíblia Sagrada condena. E José, duas palavras acompanhavam ele. Yod, que quer dizer mãos. Primeiro José caiu nas mãos dos seus irmãos. Depois na mão dos mercadores. Depois na mão do cacê. E depois nas mãos de Faraó. Só que outra palavra acompanhava José constantemente. Por onde ele passou, que era a palavra Tsalash, que quer dizer próspero, homem próspero. E tudo que José fazia, prosperava. Você conhece alguém assim? Eu tenho um irmão, se eu der R$100 para ele, em 2 dias, 3 dias, ele consegue multiplicar e até triplicar. Ele sabe multiplicar, negociar, que é uma coisa fenomenal. Mas se pastor Filemão me der R$100, 2 horas depois eu vou dizer, pastor, me dê mais 100, porque eu já gastei. É verdade. Próspero, próspero. E a lição que nós tiramos do que José estava vivendo no processo é que José, a sua vida, ela era uma semente de Deus para abençoar milhares de pessoas. E a tua vida, ela é uma semente de Deus para abençoar outras pessoas. Veja o que fizemos em prol dos irmãos e da população do Rio Grande do Sul. Não conhecemos aquelas pessoas, mas nos mobilizamos para, dentro das nossas condições, ajudarmos aquelas pessoas. E nós vemos todos os dias na internet igrejas e mais igrejas se mobilizando para ajudar as pessoas, de forma que aquelas ajudas cheguem realmente à população. Pessoas que foram sementes de Deus jogadas no solo. E aí eu posso fazer como os pentecostais mais fervorosos, dizer aqui, literalmente, que o simbolismo de José ter sido jogado dentro daquela cisterna era um simbolismo de Deus jogando ele como semente para ele abençoar o mundo naquela época. E você pode ser um José, abençoar o mundo, abençoar de uma forma extraordinária.
Essa é a primeira lição que nós podemos tirar. Que por mais que passemos por adversidades e tribulação no processo, Deus pode estar permitindo que passemos por isso como sementes para sermos uma árvore frutífera que possa dar bons frutos e pessoas sejam abençoadas. A segunda lição que podemos também tirar da vida de José é que os filhos de Deus têm sonhos e recebem promessas. Verdade, sonhos, ó. Rainha System, só quem é da minha época sabe o que eu estou falando, quando foi lançada na década de 90, 92, né, Manuel? Eita, aquele tênis lá, eita, Jesus, e eu quero ter um, e mamãe ganhava meio salário mínimo da prefeitura, não conseguia sequer pagar as contas de casa. E eu falava com o irmão Geraldinho, rapaz, eu vou ter um tênis daquele, rapaz. E aí o Geraldinho, mas aí é muito caro, é muito caro. E aí eu saía nas casas, batendo de porta em porta. E lá no Nordeste tem muita telha colonial. Eu dizia assim, ei, você não quer retelhar a casa não? Tem goteira aí? Aí o pessoal, não, é muito caro para fazer isso. Não, eu faço pela metade do preço que cobraram do senhor. Opa, vai fazer? Fazia. Aí, ó, pegava a escadinha, subia, ia retelhar a casa ali, tirar as goteiras, tudinho, pagava, ia juntando meu dinheiro. Mesmo fazendo isso durante certos meses, eu não tinha um dinheiro todo para comprar aquele tênis tão desejado, ó. Passava na porta da loja e botava a mão e dizia assim, eu vou ter um desse aí. Aí um primo disse assim, rapaz, eu tenho dinheiro para metade do tênis. Eu falei, eu tenho dinheiro para outra metade, então vamos fazer o seguinte, a gente compra nós dois juntos e divide o tênis. Oxente, realizei meu sonho, e dividi o tênis com meu primo, ele hoje é advogado lá no Nordeste, esse meu primo, e nós dividíamos o tênis. Aí na semana que ele ia sair, ele dizia assim, essa semana eu vou sair, tá legal? Eu, tudo bem, beleza, mas ó, me entrega ele limpo para a semana que vem, que a semana que vem é eu que vou sair. Beleza? E a gente negociava. Então, Deus, Ele também nos dá sonhos e promessas para serem realizados. E a terceira lição é que mesmo que pessoas se levantem para tentar nos matar, para tentar roubar os nossos sonhos, eles não terão forças para realizar esse intento contra nossas vidas, porque somos filho de Deus. E a quarta lição é que as vestimentas que Deus nos dá, elas não servem em ninguém. E aí eu estou falando de vestimenta espiritual. Aquilo que foi dado a pastor Filemon é para o pastor Filemon desenvolver o seu ministério. Aquilo que foi dado para o Osmar é para que o Osmar desenvolva o seu ministério. Aquilo que foi dado para o Jeová é para que o Jeová desenvolva. Então não adianta eu, Ayrton, dizer, eu quero ser como o Jeová, eu quero ser como o pastor Rodrigo, eu quero ser ali como o Tiago. Não adianta, porque as nossas vestimentas espirituais são para nós desenvolvermos aquilo que Deus nos chamou para desenvolver, abençoar pessoas, mesmo que nós nem notemos que estamos abençoando. Essas vestimentas não podem ser de ninguém. E quando nós éramos meninos, eu imaginava assim, eu ouvia as fitas cassete de um pregador chamado Takayama. Ninguém conhece. O pastor Filemon conhece, ó. Eita, eu ouvi as fitas cassete, aquele homem pregando. Eita, Jesus, Novaes, aquele homem pregando com aquela unção. E eu dizia assim, Deus, eu só sei cantar. Eu só sabia cantar, gente, na igreja, verdade. Só sabia cantar. E eu dizia assim, Deus, eu quero pregar como esse homem, com a unção desse homem. Quando eu falar assim, olha, você que está nessa noite aqui, Deus vai te encher do Espírito Santo.
Não era assim, irmãos? Tomzão de voz dele. E aí, quando Deus me chamou ao ministério, eu comecei a compreender que Deus queria me usar da forma que eu sou. Eu não precisava querer ser o Takayama, porque Deus iria me usar da forma que eu sou. Sabendo falar ou não, mas Deus iria me usar. E José aprendeu isso na sua trajetória. E muitos cristãos não conseguem aprender isso. Principalmente os cristãos mais novos. Meninos e meninas que aqui estão, que têm abaixo de 25 anos de idade. Vocês têm que aprender a recomeçar. É verdade. Ah, pastor, recomeçar como? Nem sempre vai ser como vocês querem ou desejam, mas vocês podem, em meio àquela tribulação, aquela caminhada, recomeçar. Eu casei com, eu já ia chamar de nega, mas de Ivonete. Eu casei com a minha esposa Ivonete. Mas antes de conhecê-la, eu namorei com outra jovem, que é enfermeira. Aí essa outra jovem falou, não, você é crente demais, né? E eu não quero casar agora não, então vamos terminar aqui. Tudo bem, sofri. Aí conheci a nega, ó, Goiana bonita, né? Abençoada, preparada para mim, de verdade. Aí com 4 meses namorando com a nega, eu recebo uma carta de quem, pastor Filemon? Da ex, ó, querendo voltar, ó. Eu falei, rapaz do céu, ó, tempo da carta, viu, jovens, ainda, ó. Aí eu, respondi para ela, olha, você namorou com um homem, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e por mais que eu tivesse algum sentimento a mais por você do que eu tenho pela minha atual namorada, eu sou homem suficiente para honrar minha atual namorada. Então, ó, por favor, seremos bons amigos se você assim quiser. Ó, e me respeita até hoje por essa atitude. Até hoje. Agora você imagina se eu não tivesse compreendido o processo, hein? Oh, agora estou grandão, posso ter 2 namoradas aqui. Graças a Deus a maioria dos levitas aqui já são adultos e casados, com exceção do Pedrinho, né? Mas há uns anos atrás, pastor, antes de vir para a Nova Vida, rapaz, eu tinha uns levitas que, hora ou outra, eu tinha que estar botando no banco. E os cabas queriam namorar com a igreja toda, rapaz. Aí quando eu descobri, a confusão estava armada dentro da igreja, né? A menina da dança não falava com a da coreografia, a outra não falava que namorava o mesmo levita, e eu, ó, banco, não vai tocar, não vai fazer nada agora, até se consertar, pedir perdão para as moças lá. Chamava os pais das moças e orientava elas. Não querem o processo, não querem caminhar nesse processo e recomeçar. E quantos desses nós afastamos ali de estarem tocando em cima do altar, ficaram revoltados, bravos, e eu vou sair dessa igreja, e você é muito duro, pastor, eu não aceito um negócio desse. E depois eles começaram a compreender o processo. E quantos deles hoje são pastores? Eu posso contar pelo menos em 6. Estão pastoreando igrejas, porque compreenderam o processo de mudança para que eles pudessem ser bênçãos. Precisamos, amados, compreender que se nós formos parecidos um pouquinho com José, seremos parecidos com Jesus. Sabe por quê? José, ele não era filho
amado do pai dele? Sim ou não? Você não é filha, não é filho amado do Pai, do Deus Todo-Poderoso? Não é? José, ele não foi separado pelo pai para ter uma vida diferente dos seus irmãos? Sim. E nós fomos separados por Deus também para termos uma vida diferente. Assim como Jesus foi separado, José, ele não sofreu tentações? Sim. E nós não sofremos tentações também? Eu contei outro dia aqui que eu sofri a tentação de dar uma voadora num caba, porque estava querendo agredir uma mulher no trânsito. Tentação, mas fiquei orando, me segurando para não fazer aquilo. Porque imagina no metrópole, pastor agride, né, motociclista. Pronto, Jesus. Só Deus na causa. Amados, quantas vezes nós somos oferecidos sem sabermos que estamos sendo vendidos? As pessoas nos vendem. Eu conheci um pastor, pastor Filemão, e aí vai para os obreiros, que ele passou a mesma situação do Jimmy Swaggart. Pagaram uma mulher para ficar na cola desse pastor dia e noite, e ia no serviço dele, descobriu o telefone dele, mandava aquelas mensagens de isso, esse trem aí, MSM, é isso aí, esse trem aí, isso. Mandava mensagem, aquela coisa toda, e ele já aperreado, e ele compartilhou comigo, e disse: irmão, aí tu vamos orar junto comigo, que eu não aguento mais isso. Aí eu falei para ele: olha, se tu quiser, eu tenho um primo que ele é investigador de polícia. Eu sei que não é correto não, mas a gente pede ele para localizar quem é o dono desse celular aí você vai lá e já dá um basta nisso. Opa, quero na hora. Meu primo conseguiu encontrar, rastrear o telefone, bateu lá onde a pessoa estava e disse assim: nunca mais faça isso. Se você fizer, eu vou lhe processar, porque eu sou casado, tenho filhos, e eu sei que você está sendo um instrumento do diabo para tentar me derrubar, mas você está repreendida em nome de Jesus. E cessou. Precisamos ser parecidos com Jesus. Precisamos ser parecidos com Jesus. Nós precisamos entender o processo. E nós somos os Josés do século 21. E precisamos realizar os nossos sonhos e promessas dentro do processo que estamos enfrentando e passando. Se coloque de pé, por favor. Sabe o que mais me chama a atenção, pastor Rodrigo? É que José, quando foi vendido pelos seus irmãos e foi escravizado, ele tinha aproximadamente 16 anos de idade. E a Bíblia vai mostrar que José, ele morreu aos 110 anos de idade no Egito. Então ele passou 94 anos trabalhando no Egito para que pessoas fossem abençoadas. E às vezes nós reclamamos porque trabalhamos abençoando pessoas. Não queira compreender, não queira o muito obrigado dessas pessoas, não queira que essas pessoas reconheçam o que você fez ou está fazendo por elas. Faça para que elas possam reconhecer o poder de Deus e Deus manifesta em tua vida. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, que o Senhor possa nos guiar, ó Pai querido, em meio à nossa caminhada, de forma que possamos entender o processo, e como o Senhor está nos levando para que os nossos sonhos, eles sejam realizados, ó Pai, e que nós não possamos viver em uma expectativa fantasiosa, mas numa expectativa real, ó Deus, de forma que teu nome seja glorificado.
Deus, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai, derrama do teu poder sobre todos que aqui estão, ó Pai amado, e concede-nos graça em o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor com o nosso ministério de louvor.